Bem-vindos de volta ao nosso curso de leitura de projetos. Dando continuidade ao nosso capítulo a respeito de formas, nós vamos falar um pouco sobre as lajes pré-moldadas. Então, a laje pré-moldada é representada da maneira que eu estou mostrando aí na tela no projeto estrutural. Eu diria que a parte principal seria essa setinha aqui, que caracteriza a laje pré-moldada, porque a setinha vai dizer o sentido de colocação das nervuras. É claro que hoje em dia há quem já desenhe, assim como na laje nervurada, desenhe todas as nervuras individualmente. Também isso pode ser feito. Então, fica aí a opção de você simplesmente colocar uma setinha mostrando o sentido de colocação, que essas nervuras serão colocadas nesse sentido e não nesse, né? Não é assim, é assim. Então, basta você dizer. Então, aí você coloca a altura total. Do jeito que a laje nervurada, a gente coloca a altura do molde mais a mesa. Aqui você coloca a altura do tijolo, pode ser também um molde, plástico inclusive, metálico, né? Existem alguns que são plásticos, outros metálicos, e mais a capinha também, mais a mesa. Então esse 2 já está contemplando tudo. Uma particularidade desse desenho que eu queria destacar com vocês, essa aqui é uma coberta, é uma laje de coberta, e essa laje é uma laje impermeabilizada e não tem um telhado por cima. E aí a gente inverteu essas vigas aqui. Note essas vigas aqui que estão invertidas. Deixa eu passar aqui. Então, se uma pessoa... eu queria só chamar a atenção. Se você tem uma viga invertida, observa que se alguém está olhando aqui, né? Fazer aqui um bonequinho aqui, né? Está olhando lá de baixo para cima, ele não consegue ver essa linha que está aqui. Ele não consegue ver essa linha que está aqui. Então é por isso que essas linhas internas aqui, estão aparecendo todas de maneira tracejada, né? Então observa aqui, essa aqui porque tem nos dois, porque ela está totalmente invertida. Ok? Então aí, né, daqui o nosso bonequinho observando de baixo para cima. E essa linha que está bem aqui, essa bem da extremidade, aí claro, ela está sendo vista, então por isso que ela está com linhas contínuas. Bom, aí tem um detalhe da laje que a gente chama de pré-moldada, e nesse caso você vai usar a laje valterrana, né, que são as vigotinhas valterranas, e aí a gente tem esse detalhe padrão que você pode colocar na prancha, e o importante é isso aqui, que o tijolo tem 8, né? Geralmente o tijolo tem 8, aí você tem a capinha aqui de 4 formando os 12. Nota que aqui eu falei que tem 12, eu falei que tem 12. Então tá bem claro aí para quem estiver trabalhando com isso lá. Monta as nervuras, coloca os tijolos e na hora de concretar, então despeja uma camada aí de 4 centímetros de concreto. Então, a armadura vai ficar dentro de cada uma dessas vigotas, importante isso, né? E, enfim, fica bastante interessante. Às vezes as lajes são um pouco grandes, ou o carregamento é meio exagerado, e aí a armadura não cabe dentro de uma nervurinha dessa, não cabe dentro de uma nervurinha como essa. E aí, se faz necessário, você às vezes fazer a nervura dupla. Você pega aquela armadura, no lugar de colocar em uma nervura, você coloca em duas. Então aí ela fica um pouco mais cara, né? Fica, aliás, bem mais cara comparada com a que tem uma nervura só, porque no lugar de uma nervura, um tijolo, você tem duas nervuras, um tijolo. Duas nervuras, um tijolo. Então fica mais ou menos como o desenho que eu coloquei aí na nossa tela. Bom, uma evolução da laje pré-moldada, eu diria que é a laje treliçada. Então a laje treliçada, ela é muito superior à laje valterrana. Deixa eu voltar um pouquinho aqui esse detalhe, vou limpar aqui o detalhe, e tendo o seguinte, você tem, aí eu vou pegar aqui o meu apontadorzinho de marca-texto. Você observa o seguinte, aqui na nervura, né, eu estou pintando aqui uma nervura, você tem aqui dentro dessa nervura um concreto que ele já é o concreto que eu posso dizer que é o concreto antigo, né? Tem uma certa idade já, pode ter uma semana, 2 semanas, é algo que é concretado previamente. E aí você tem aqui em cima
um concreto totalmente novo, né, que é concretado lá em loco, lá na posição da laje, né? Então você tem isso aqui. Então, se você observar, essa ligação, essa interface aqui do concreto novo com o concreto velho é questionável, né? Ela se dá por um atrito, um pequeno atrito pela pressão que o concreto, né, na hora que você está jogando esse concreto aqui, ele exerce uma pressão aqui, mas de certa maneira essa capinha aqui ela está só encostada na outra, né? Então essa ligação aqui, até porque essas nervuras, as volterranas, elas são bem lisinhas, né? Muitas vezes ela é feita numa usina e tudo, então a forminha dela fica bem lisinha, forminha metálica, ela não tem aspereza. Então é só um contato. A ligação do concreto novo com o velho é só um contato. Guarda essa ideia aí, tá? Guarda essa ideia que nós vamos comentar mais para cá. Bom, então, voltando agora para o funcionamento das treliças. Então, a treliça, ela tem basicamente 3 tipos de armadura, que já vem nela, certo? E tem mais outras que podem ser acrescentadas depois. Então, vamos lá, olha só. Vamos lá, vamos riscar aqui para vocês entenderem bem. Olha só. Esses ferrinhos que estão aqui na parte de baixo, né, são chamados de longitudinais inferiores. Tá bem aqui, senhora, é só você ler. São as longitudinais inferiores. Então, essa aqui é uma armadura que vai ficar na parte de baixo da treliça. São as longitudinais inferiores. Essa de cima, que está aqui, que é um pouquinho mais grossa, geralmente ela é um pouquinho mais grossa do que a de baixo, é a chamada longitudinal superior. E essa que vai fazendo esse zigue-zague aqui é a chamada diagonal ou sinusoide. Muitos antigamente chamavam mais de sinusoide, hoje está mais para diagonal. Então, basicamente, nós temos as 3 armaduras. As longitudinais inferiores, a diagonal e também a superior. Ok, muito bem. Vamos para frente aqui, tá certo? Bom, aí a gente está mostrando para vocês um perfilzinho. Essa daí é uma treliça da ArcelorMittal, mas isso é uma coisa meio que padronizada. A Gerdau tem uma parecida, tem outras mais genéricas também. Então você observa o seguinte, o que é padronizado? Essa distância aqui, gente, de um vale para outro vale aqui da nossa sinusoide, são 20 centímetros. Essa distância é 20 centímetros. Né? Então, o que vai mexer? O que vai mexer? Vai mexer a altura, vai mexer o fio inferior, a diagonal e o fio superior. Mas essa partezinha aqui dos 20 é fixa. Tranquilo? Muito bem. Então agora vocês tiveram essa noção aí. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O fio inferior é a armadura de flexão da laje treliçada? Não. Ou talvez. Mas o que eu quero dizer? Essa armadura geralmente é uma armadura muito fraquinha, é uma armadura muito pequena. E, na maioria das vezes, ela é insuficiente para combater a resultante de tração que está acontecendo na laje. Então, vamos para cá, o esquema dela. Então, o que acontece? Vamos lá novamente. Por exemplo, então, esse amarelinho que eu pintei aqui, esse amarelinho que eu pintei aqui, são as longitudinais inferiores. Ela é insuficiente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para combater a força de tração que está ali. Então, eu precisaria colocar mais armadura. Então, é por isso que eu preciso, gente, acrescentar essa armadura. Tá vendo essas 3 bolinhas que estão aqui? Olha só, é a chamada armadura adicional. Então, o calculista tem que indicar no projeto essa armadura adicional. E ela, juntamente com essas 2 que estão aqui, que já vêm na treliça, que são as longitudinais inferiores, elas vão, então, combater aquele momento que vai gerar uma força de tração ali embaixo. Então, essa armadura faz isso. Tá joia? Muito bem. Por que eu falei para vocês que a laje treliçada é superior à anterior, que é a laje volterrana? Por conta disso, pessoal, olha só. Eu vou
passar aqui. Se vocês observarem aqui nessa perspectiva, então um desenho muito bonito essa perspectiva, você observa que esse desenho que está aqui é como ela vem lá da fábrica. Você pode mandar fazer, você pode mandar confeccionar essa treliça, ou você pode fazer na sua própria obra. Você compra a sua treliça e você faz essa basezinha dela aqui, que em alguns locais recebe o nome de sapata, essa basezinha de concreto que está aqui. E aí você já coloca a armadura adicional, né? Conforme está aqui, você já coloca a armadura adicional dentro da sapata e concreta. Tá ok? Muito bem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte: você nota que a diagonal, eu vou usar aqui uma expressão errada em português, mas ela sai para fora da sapatinha. Sai para fora. Então, o que acontece? Na hora que ela sai, você está vendo que ela vai para o lado de fora, né, da sapata, ela fica exposta. E na hora que você concreta, então veja bem, isso aqui é um concreto novo. Esse está mais clarinho aqui, observa. É um concreto que é novo. Isso aqui é concretado na hora, lá na obra, gente. Olha só. Isso aqui, esse amarelinho aqui, é concretado lá na hora, na obra. E esse outro que está aqui, ele já veio, né? É esse que está aqui, ele já está aqui. Então você vê que a armadura da diagonal, essa diagonalzinha, ela faz uma ligação entre o concreto anterior, o concreto já velho, entre aspas, e o concreto novo. Então ele faz com que isso aí trabalhe de maneira solidária, diferente daquilo que eu mostrei anteriormente. Vou voltar aqui para você não esquecer. Diferente disso que eu mostrei aqui, que eu tenho só um contato, uma pressão de contato ali do concreto novo com o velho. Eu não tenho uma armadura ligando, travando, né, fixando uma na outra. E aí, aqui a gente tem isso. E ainda tem uma outra coisa. Essa armadurinha que está aí de azul, que é a armadura de cisalhamento, ele serve para combater o cisalhamento também. Quem sabe que nas lajes são pequenos, mas existem. Então ela ajuda a combater, né, as forças de cisalhamento, alguma tensão de cisalhamento que possa talvez existir na laje. Então, se você puder optar, não pense duas vezes, né? Agora, de repente, você vai virar um construtor, você vai começar a construir e quer utilizar lajes pré-moldadas, nem pensa duas vezes. É a laje treliçada, esquece a laje volterrana. Tá joia? Muito bem. E agora eu quero explicar para vocês essa tabelinha aí que tem os produtos. Esse caso aqui específico, isso é um print de um manual que tem da ArcelorMittal. Deve ter um parecido da Gerdau, deve ter um parecido de outros fabricantes. Eu peguei esse aqui como exemplo. E aí eu quero explicar para vocês essa terminologia. Existe uma norma que fala sobre laje treliçada. Existe uma designação para a laje treliçada. Então, só no nome da laje, você já vai saber que tipo de armadura ela contempla. E é isso que eu quero explicar para vocês a partir de agora, tá? Então, você observa que os modelos que são da ArcelorMittal. Então, não precisa se preocupar com isso aqui, que isso aqui é o nome que a ArcelorMittal deu. A Gerdau deve ter dado, né? Aqui, TB deve ser o quê? Treliça belgo. A ArcelorMittal antigamente era chamada de belgo mineiro. Não esqueça essa coluna aí. Então, claro que se você quer comprar desse fornecedor, você liga para lá, olha, me manda a TB 12R, a TB, não tem problema. Mas existe uma designação de norma para essas treliças. E é essa coluna aqui, que, digamos assim, tecnicamente é a coluna que vai falar o que tem na norma. Na hora de comprar, você usa a primeira coluna, que é a coluna do modelo. E aí eu vou explicar para vocês do que é que elas tratam. Deixa eu limpar aqui a tela. E o seguinte, primeiro que no caso da Arcelor, eles usam essa terminologia que é chamada de... Veja que tem aqui um R, veja que tem aqui um M e veja que tem aqui um L. Então, algumas são M, outras são R, outras são L. Eu colocaria assim, ó, nessa ordem. R, M e L. Então, R é como se fosse algo reforçado. Algo, sabe, reforçado. M, uma coisa média, e L de light ou de leve, não sei. Aí tem, quando eu encontrar um pessoal da Arcelor, eu vou perguntar. Então a R é a mais pesadona, é a mais reforçada. Aí tem a do meio e tem a L. Então se você observar aqui, deixa eu só limpar isso aqui. Você observar, por exemplo, a 20 tem a R e tem a L.
Então a R, ela tem mais armadura do que a L. Aqui, ó, a 12 tem a M e tem a R. Claro que a R tem mais armadura do que a M. Então como é que eu vou entender, como é que eu vou saber se tem mais armadura ou não? Então vamos para cá. O seguinte, como é que eu vou entender o que é essa designação aqui da treliça? Como é que eu vou entender isso? Então vamos lá. Eu vou ler esse número de trás para frente. De trás para frente. Vou começar com esse último aqui. O que é esse último? Esse último, se você observar, olha só para onde é que eu estou levando, olha só. Levei para cá, olha aí. Então, o último número refere-se ao diâmetro da barra que fica embaixo. Então, se uma treliça TR 12645 significa dizer que o ferrinho que está lá embaixo, aqueles dois ferrinhos, tem 5 milímetros de diâmetro. Vamos agora para o 4. O 4 é a diagonal. Claro que aqui a gente deu uma arredondada. Aqui ele está 4.2 virou 4. Então, o treliça 12645, o 4 quer dizer que a diagonal é feita com uma armadura de 4 milímetros, um ferrinho de 4. E o 6? O 6, agora ficou fácil, tem a ver com a superior, que é, nesse caso aqui, 6 milímetros. Então, 12,645, o 6, a armadura de cima, o 4, a diagonal, e o 5, a inferior. Perfeito, né? Professor Sérgio, e esses dois números aqui, o 12, o 16, o 20? Esses números referem-se à altura da treliça em centímetros. Então, aqui no caso, ele criou uma coluna, né, e colocou em milímetros. Mas 12 centímetros significa 120 milímetros. Uma treliça 20, TR20, ela tem 20 centímetros de altura, né? Então, vamos voltar aqui. Tá aqui. Então, ela teria esse Hzinho aqui, seria, no caso, uma TR20, teria 20 centímetros de altura. Esse é o significado. Aí, nós temos ainda mais que é importante, tudo você compra por peso. Aço, geralmente, você compra por peso. Então, você tem que saber os comprimentos dessas treliças, e aí você tem essa coluninha aqui, que são os pesos lineares. Então, por exemplo, 1 metro dessa treliça aqui vai ter 1,111 gramas. Então, é dessa maneira, você vai pegar o comprimento de todas elas, você vai multiplicar, e aí você vai achar a quantidade de quilos necessárias para você poder executar a sua laje. Bem, então, lembra do que eu falei aqui do R, do M e do L? Vamos comparar aqui duas treliças que têm a mesma altura. Olha, essas duas aqui são TR de 16. Mas olha só, a L, como eu falei, é mais leve. Veja a diferença aqui, ó. Em cima, as duas têm 7. Aqui as duas com 7. A diagonal, as duas com 4,2. Está aqui. Mas a R tem 6. E a L tem 5. Então tem menos armadura na L. É 5. Na R tem 2 de 6. A gente pode fazer essa comparação também aqui. Olha só, a 25M com a 25R. As duas têm 8 na superior. As duas têm 5 na diagonal. Onde é que está a diferença? É que a M tem 6 e a R tem 8 na inferior. Conseguiu compreender, pessoal? Bacana, né? Muito simples. A princípio parece complicado, mas depois que a gente tem uma explicação, fica sem mistério algum. Bom, vamos voltar a falar de formas, né? Então, também nas formas existe a questão dos elementos curvos. Elementos curvos. Então, tem arquiteto que gosta, tem construtora que gosta de usar elementos curvos. Vou deixar para falar esse assunto e mais uns outros assuntos também no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá.